Mateus 19. Mateus 19, o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais uma vez, Pai, estamos aqui dependendo de Ti. Não há sabedoria humana que preencha o lugar do Espírito Santo. Precisamos de Ti. Não há conhecimento humano que possamos elogiar sem aquela unção do Espírito. Por isso, tudo em nós tem que bendizer o Seu nome. Cada oração, cada pregação, cada cântico, cada solo tem que ser para a Tua glória. Não somos nada, mas o Senhor é tudo. Ajuda-nos neste momento. Eu quero mais de Ti. Eu preciso mais desta unção, desta inspiração divina. Estamos aqui aguardando no Senhor. A Sua igreja aguarda em Ti. Toma-nos e aviva-nos. Como diz o profeta Abacuque, aviva a Tua obra, Senhor, nos últimos tempos. Esta mensagem é o avivamento do dia. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito bem, muito bem. Bom, irmãos, eu vou reprisar o finalzinho da minha palestra hoje de manhã, para começar agora em mais uma mensagem, eu creio que abençoada. Deus viu a noiva no noivo. Só é bom cumprir o que Deus viu. Se Deus me viu aqui, eu estou aqui. Deus não te viu, você que não veio ontem, não te viu ontem aqui. Deus te viu hoje. Deus te viu. Por isso, você deve ter passado por alguma luta, mas veio hoje, porque Deus te viu. Então, quando Deus te vê, e onde Deus te vê, você está. Eu não quero estar em um lugar que Deus não me viu. Eu quero estar onde Ele me viu. Tem hora que Ele não me viu nem numa visita. Então eu quero estar onde Ele me viu. E preciso da direção dEle para isto. Eu quero fazer aquilo que Ele viu eu fazer. Não que eu quero fazer para Ele ver, mas que Ele viu e eu vou fazer. É isto que eu dependo. Creio que cada um de nós. A noiva tem que aparecer porque ela é parte dele, parte de Cristo. Ao nascer do sol, 73. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda revelação. Tem gente que cumpre uma parte da revelação, como tem
Cada igreja tem um pedacinho da Bíblia. Dentro da mensagem tem muitas facetas da mensagem, cada uma tem um pedacinho da mensagem. Você não pode negar. Mas a noiva que o profeta está falando aqui, ele diz, ela só pode manifestar, somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda revelação. Toda revelação é o que Deus revelou sobre a semente da serpente, revelou as 7 eras, revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões, e tudo que tinha que ser revelado está ali dentro. E essa noiva, ela é a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Isto quer dizer, ela manifesta em si, para os outros, tudo aquilo que já foi revelado. Está na noiva. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Não é a noiva. Queria voltar um pouquinho atrás, diz assim, ela só pode manifestar a ele. Deveria as irmãs aprenderem que onde você está, você manifesta seu marido. Aí está o senhor e a senhora Martins. Põe aí o seu nome. Você está manifestando, onde você está, você manifesta seu esposo. A igreja, onde ela está, o crente individual, onde ele está, ele manifesta Cristo, o marido. Não pode manifestar outra coisa, gente. Não pode. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Jesus fala claro, fala, se você não fizer o que eu faço, você não é minha. Isto é claro. Porque ela é carne de sua carne, ossos ou osso de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. Olhou nela, vê o marido. Sabe, mas que jeito? Bom, vê o marido, você vai notar que vê porque a senhora manifesta esse marido. Porque a senhora e o seu marido são 2 pessoas distintas. Mas no casamento, ao casar, deveriam ser uma só pessoa. Para ser uma só pessoa, esse marido tem que ser o marido exemplar Bíblia e essa esposa exemplar Bíblia. Aí sim. Ela é ele. Ela fala só o que ele fala. Ela não fala mais nem a menos. Ela só fala o que ele fala. Se ela não sabe, ela espera saber primeiro, para depois falar. Não se fala sem saber. Ela é ele. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. Lá em casa, precisa ser um, porque eles têm que resolver os negócios como um, em comum acordo. Ele e ela, em comum acordo, para poder ser um. Mas muitas vezes ele resolve o negócio e ela desmancha o negócio. Então naquela casa, eles são 2. Um é o marido e outro é a esposa. Mas a casa que o marido faz o negócio porque ele faz correto, a esposa assina qualquer papel para aquele marido, porque ela sabe. Mas quando ela sabe que aquele marido não pode receber uma assinatura antes dela, ela já o avisa. Não venda porque eu não assino. Que ela sabe, eu tenho uma casa, a única casa para morar. Se você vende essa casa, estamos pagando aluguel. Então, não venda a nossa casa. Eles são um para isto. A mulher pode falar com o marido. Agora, esse marido tem que estar emancipado e maduro para poder controlar este lar.
não vou entrar em pormenores. É igual o homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. E cada um fica no seu lugar, gente. A mulher foi tomada do lado do homem. Ela não foi tomada dos pés para o homem não pisar nela. Deus não tirou a mulher da sola dos pés do homem para ele pisar nela. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para ela não ser cabeça igual ele. Mas Deus tirou a mulher do lado do homem, a quinta costela debaixo do coração. Já tirou dali, porque aquela mulher é para ele amar, não pisar. Amar. Não fazer nada mal contra ela, porque ela é ele. Ela é ele. Agora, ela tem que estar naquele lugar. Ela não pode estar na cabeça, mas também não pode estar nos pés. Ela tem que estar ao lado dele. A igreja não foi tirada dos pés de Cristo. A igreja não foi tirada da coroa de Cristo, na cabeça. A igreja foi tirada do lado. Quando foi furado o seu coração, ali saiu a igreja. Ela é ele e ela está nele. Deus viu isso de antemão. Deus viu ela nele. Quando você, rapaz, vai querer casar, ore a Deus e pergunta: Senhor, o senhor viu eu casando com esta fulana? Esta irmã? A moça pode fazer a mesma oração. O senhor viu eu casando? Porque a minha ambição é esse rapazinho, esse galanzinho. Mas o senhor viu eu casando com ele? O senhor viu? Porque Deus viu a igreja que saiu dele. Deus viu aquela igreja que tinha que sair dele para poder voltar a ele. Ela tinha que sair através de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ela retorna a ele porque ela saiu da água, do sangue e da vida. Então ela retorna a ele agora, novamente, nesses três processos. Essa é a verdadeira. Tem muitas noivas, como já dissemos. O profeta diz isto, mas aparecerá uma verdadeira. E aqui está. Não está tendo jeito de eu sair desse parágrafo, porque ele é muito gostoso. A mulher foi tomada de seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele. A mulher recebeu o espírito feminino dele. Então, quando Deus fez o homem macho e fêmea. Quando Deus fez... você nunca escutou isso, né? Não, nunca ouvi falar essas coisas, não. Só o povo do profeta para falar nessas coisas. Deus fez o primeiro homem, ele era macho e fêmea. Foi por isso que Deus adormeceu Adão e tirou a Eva dele, porque Deus não tem mais um homem macho e fêmea. Já não é Deus mais. O primeiro foi Deus quem fez. O segundo foi sua escolha. Estão entendendo? O primeiro foi Deus quem fez. O segundo é a escolha do homem, se ele quer ser macho e fêmea. Você sabe que existe isso. E estamos exatamente nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias do homem efeminado, do sodomita. Estamos no dia exatamente dele. Ele faz a opção. Não foi Deus quem te fez assim. Eu volto a reprisar isso, porque lá no princípio Deus fez, mas logo Deus já mudou. Deus fez o homem macho e fêmea. Quer escritura para isso? Vamos então a Gênesis capítulo 5. Bom, vocês que estão em casa vão apenas marcando aí para você não perder o culto também. Aqui também na igreja você marca para não perder o culto. Gênesis 5, verso 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome
Adão, no dia em que foram criados. Deus não criou a mulher à parte do homem. Deus criou a mulher no homem. O homem era macho e fêmea, lá quando Deus o fez. Gênesis 5, verso 2. Só que Deus não deixou daquele jeito porque Ele viu que o homem estava só. Ele precisou tirar a mulher dele, para ficar ao lado dele, porque ter uma mulher apenas dentro dele, uma natureza feminina, dentro dele, não seria bom. Ele teria que amar essa natureza. Ele teria que conviver com essa natureza. Então o que Deus fez? Pegou Adão, adormeceu Adão. Deus não pegou mais nem um punhado de terra. Tudo que foi Eva era o cálcio, petróleo, luz cósmica que estava no corpo de Adão. Deus não pegou mais cálcio, potássio, luz cósmica, que são 16 ou 17 elementos que formam o corpo humano. Deus não pegou aquilo outra vez para formar a Eva. Por isso a mulher não é criação original da mão de Deus. Ela é um subproduto. Por isso ela não é cabeça e nem pé. Ela é para viver ao lado. Isso é Bíblia. Não estamos falando de lei, estamos falando da Bíblia. Somos pregadores, temos que esclarecer o povo, é a Bíblia. Amém? Vocês estão entendendo? Então Deus adormeceu o homem e tirou a mulher dele. Aquela mulher estava ali ao lado dele. Deus pegou, adormeceu ele, fez uma operação, tirou aquela quinta costela. E ali estava Eva. E já saiu junto, o espírito feminino saiu de Adão. O espírito feminino saiu de Adão. Deus podia fazer isso no princípio, criar ele, aquele homem, macho e fêmea, porque não havia mais nenhum macho. Porque o perigo de ter um macho e fêmea é o perigo de ter outro macho perto. Estão entendendo? Está captando? É o perigo. Então por isso Deus fez Adão assim. Não tinha outro. Não tinha outro. Aí Deus já foi logo em seguida e tirou o espírito feminino de Adão. E quando Adão acordou, ele viu ao lado dele uma mulher. E ele deu o nome para a mulher. Ele deu o nome. E o nome dele é que ele deu para a mulher. Ele não deu outro nome. Cristo não dá outro nome para a igreja. É o nome dele, é o da igreja. Se o nome de Cristo é Jesus Cristo, ele dá para a igreja, Jesus Cristo. Quando ele manifestar o novo nome é da igreja também. O nome dele é o nome dela. Quando Adão acordou e viu aquela mulher ao lado, ele a chamou de varoa, porque Deus o chamou de varão. Então ele deu o nome para ela de varoa. Então, mas não é o nome. Depois ela teve o nome de Eva. Eva quer dizer mãe de todo ser vivente. Mas quando ela foi tirada dele, ela não era Eva, ela era varoa. Varoa, porque foi tirada do varão. Mas quando ela foi mãe de Caim e mãe de Abel, então ela foi chamada Eva, que quer dizer mãe de todo ser vivente. Adão não. Adão quer dizer vermelho. Foi Deus quem colocou o nome nele. Foi o que Deus fez lá no princípio, colocando o nome. E o homem colocou o nome na mulher que Deus tinha dado para ele. Primeiro foi varão, ele diz varoa. Aí foi Adão, então ela é Eva. Ele podia fazer isso. Você não dá nome para a noiva de Cristo, é Cristo quem dá o nome. Não é qualquer mulher que quer receber o seu nome, não é qualquer moça. Você pode ser um bonitão.
Mas não é qualquer moça que quer receber seu nome e não é qualquer moça que gosta de você. E tem que ter uma que goste de você, que ame você, tem que ter uma, você precisa encontrar essa costela para você amar. Tem mulher que não é nem costela do marido, não tem jeito de ficar perto dele, não tem jeito de ligar com ele, não tem jeito de ter suas relações normais com ele. E ela sempre corre, ela sempre foge. No milênio não será assim. No milênio não terá sexo, mas no milênio dificilmente essa mulher será a mulher desse homem. Mas o quê? Pô, gente, é costela. É costela. E lá no milênio não vai ter sexo mais, lá não vai ser preciso disso mais. Mas o profeta diz que no milênio tudo será consertado. Ele disse, se você teve o casamento errado, o cônjuge errado nesta vida, naquela vida você não terá. Ele diz lá, tudo será consertado. Eu creio que cada mulher deveria acompanhar essa natureza também do seu marido. Ela deveria acompanhar, para mostrar que ela é costela dele. Senão há muita incompatibilidade. É de gênio, é de sexo, é natureza, é tudo. É tudo que você vai encontrar. Eles entram em choque em tudo. Então não pode ir para o milênio junto, gente. Que conserta é aqui, não é lá no milênio que vai consertar. É aqui que conserta para ir para o milênio. Agora não tem que trocar de marido e de mulher também não. Existe essa doutrina, deixa eu mexer nisso, porque existe essa doutrina que essa mulher não é a minha costela, então eu vou procurar a minha costela. E ele nunca vai achar. Ele acha um monte de costela, mas nenhuma vai dar certo com ele. Porque é ele quem fez a escolha e ele é um ambicionista. Quando ele escolheu, ele não escolheu o que Deus provavelmente queria. Ele escolheu aquilo que ele queria. E Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Se você escolhe uma coisa, Deus não pode te mudar. Ele tem que deixar você quebrar a cabeça. Deus tem que fazer isso. Isso é bíblico. Ele dá o que deseja o seu coração, diz a Bíblia. Não é o que deseja o coração dele. O que deseja o coração dele é quando você vai a ele, pede a ele, para que você tenha um casamento bom, faça uma escolha certa. Senhor, não deixa eu errar na minha escolha. Eu posso fazer uma má escolha. A moça diz, eu posso ter uma má aceitação, Senhor. Eu peço que o Senhor me dirija, me abençoe. Mas quando a carne já está inclinada, pendida para aquele lado, eu vou te falar. A oração diz, Senhor, o Senhor me abençoa, mas eu quero o Zé. Me abençoa, Senhor, mas eu quero o Zé, viu, Senhor? É assim, o Senhor, sempre é assim. A inclinação já deu para aquela pessoa, acabou. A inclinação é para aquela pessoa. A inclinação da igreja não é para o nome do Senhor Jesus Cristo, é para a Santíssima Trindade. Não adianta você mostrar para eles que eles não querem. Eles não querem, eles rejeitam o nome. Denominacionais. Você está vendo que você está rejeitando? O nome que está acima de todo nome, porque você não é esposa dele, a esposa aceita. Quando ele diz, você casaria comigo, te casarias comigo? Oh, sim, mas eu tenho um nome que os outros não gostam, mas para mim, seu nome é lindo. Entende? É isso. Jesus chega e diz, eu sou feio, você sabe que eu sou feio, desfigurado, eu sou Isaías 53. Aí a noiva dele diz, mas eu te amo. Eu te amo, é desse jeito mesmo. Ele não tem que mudar, é eu quem tenho que mudar. Essa casa precisa ter um marido exemplar, precisa ter um cabeça de lar, porque quem tem que mudar é a igreja, quem tem que mudar é a mulher. Mas se o marido não for exemplar, ele também tem que mudar. Tem que haver uma mudança. Você não pode separar marido e mulher de Cristo e a igreja. E eu pergunto, como nós poderíamos unir marido e mulher brigando, discutindo, ele fazendo uma coisa e ela desmanchando? Como pode você mostrar que esse casal é tipo da igreja e Cristo? Cristo faz, ela desmancha. Mas como pode também esse marido só fazer negócio errado, que a mulher precisa dar juízo para ele, porque ele não tem suficiente? Como pode?
Nós, como homens, deveríamos estar na nossa posição, que a Bíblia mostra que a mulher é parte fraca. E se a mulher é parte fraca, o homem precisava ser o forte. E ele só é homem forte quando ele tem Deus, o forte dentro dele. Aí ele é forte. Amém? Aleluia. Olha, essas coisas são profundas e gostosas. A mulher foi tomada do lado, ela recebeu o espírito feminino dele, a carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa. Carne e vida. Saiu tudo do Adão para Eva. O espírito feminino já estava no Adão, passou para Eva. Aleluia. E é assim que você tem que ver Cristo. Eu vou chegar lá. É assim que você tem que ver Cristo. O espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. É o parágrafo 73 ainda. Terminei agora. Ao nascer do sol. Parágrafo 79. Ao nascer do sol. Aí está a coisa. É se o espírito do noivo mora na noiva. O espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele. Este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra. Porquanto Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele, porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Irmãos, eu gosto disso, sabe por quê? Como que combina com a Bíblia, gente? Eu acabei de ler agora, Gênesis 5:2, Mateus 19, verso 4. Foi o próprio Jesus falando. Jesus estava dizendo essas escrituras aqui, ele estava falando exatamente lá de Gênesis. Jesus estava dizendo aqui, ó: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Jesus estava falando em Mateus 19, verso 4, exatamente de Gênesis 5, verso 2. Isso é uma vindicação escriturística. Chama-se isto, uma vindicação escriturística. Porque os livros a mais que tem na Bíblia Católica são apócrifos? Porque são livros que não tiveram vindicação escriturística, não foram citados nem pelos apóstolos, nem pelos profetas, nem por Jesus Cristo. Jesus Cristo não citou nada de Tobias, Jesus Cristo não citou nada daqueles outros. Tem que se entender isso. O que ficou escrito, está escrito. Se você encontrar algo na Bíblia, é o que está escrito, mas livro dele, você não vai encontrar. Por isso são apócrifos, não deve ser aceito. Deve ser repudiado. Mas espera lá, se tem os apócrifos, esses livros que, vamos dizer, da igreja, ela aceita, os outros que têm a Bíblia protestante não aceita, mas espera lá, os que têm a Bíblia protestante e nós temos a mesma Bíblia, e o batismo está lá em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles não aceitam também, eles não aceitam. Isso mostra, para mim prova claramente, você, Laodiceia, não é esposa de Cristo. Foi por isso que te largou. Te largou falando língua estranha, curando enfermos, expulsando demônios, fica aí com meus dons, mas eu vou casar com a minha esposa. E eu tenho uma outra que não é você. Eu tenho uma outra, é assim que Deus diz. Eu sei que as pessoas não querem entender, mas se eu olhasse na Bíblia é assim. Ele tem preparado uma outra para ele. Escuta aqui, quando ele formou, porquanto Adão foi a palavra falada, Deus tomou dele, porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. Então eu quero tirar da cabeça, sei lá, pode ser até ensinado por alguém na mensagem,
pode até ser ensinado, que isso está no organismo da pessoa, pode ser ensinado. Mas eu quero ensinar o que o profeta ensinou, que Deus fez o homem macho e fêmea, mas tirou o espírito feminino dele. Deus tirou. A culpa agora de você ter um espírito feminino em você, a culpa é sua, é você quem escolhe, é opção sua. Quero ser homem ou quero ser macho e fêmea ao mesmo tempo. É você quem faz a escolha, não é Deus. A culpa não é de Deus, porque quando Deus fez o primeiro, logo em seguida ele foi lá e tirou o espírito feminino daquele Adão e fez Eva, porque um homem tem que viver com uma mulher. E quando a mulher pecou, entrou a poligamia. A poligamia era um homem com várias mulheres. Entrou a poligamia, depois do princípio, note bem. Aí Jesus veio em São Mateus 19 e diz: no princípio não foi assim. No princípio não era assim. No princípio era só um macho e uma fêmea. Agora, depois do princípio, ficou um macho e muitas fêmeas. Jesus Cristo veio e voltou tudo para o princípio outra vez, mostrando que é um homem e uma mulher. Não é um homem e muitas mulheres, não. Não é poligamia. Nem, sabe por que isso, irmãos? Porque Deus também não é polígamo. E o homem representa Deus. Deus não é polígamo. Deus não tem duas mulheres. Deus tem uma. Deus não tem duas esposas, tem uma. Deus não tem duas noivas, tem uma. O homem não pode ter mais do que uma mulher. Amém. Amém. Eu sei que tem gente me escutando por aí e diz: pastor, mas aí como é que eu vou fazer? Você pode resolver seu caso, pode resolver seu assunto. Pode resolver. Basta você crer na mensagem do profeta. Essa mensagem aqui resolve. Agora, se não crê na mensagem do profeta, não tente resolver o seu problema de divórcio com a mensagem, porque não vai dar certo. Essa mensagem aqui que o profeta pregou é uma mensagem que Deus deu para nós, é para quem crê no enviado do dia. Deus mandou-nos um profeta, e eu creio. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi a carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão. E por isso a mulher tem que acompanhar o marido. Ela tem que ter algo ali que cativa. Naquele marido tem que ter algo que cativa essa mulher, que atrai. Essa mulher tem que ter algo que atrai o marido, não outros homens. Ela quer fazer bonitinha, vestir bem, mas precisa ver o espírito. Deus não vai te julgar porque você vestiu bonita. Deus vai te julgar por qual espírito você deixou-se ungida na hora que colocou tal tipo de roupa. É isso que Deus vai julgar. Não é porque você vestiu bonito, então Deus vai julgar. Não, senhor. Deus não vai julgar por isso, porque tem gente que veste simples, mas tem um espírito de adultério nelas também e neles também. Pode vestir-se simples. Agora, se você se livrou desses espíritos errados, agora é hora de você notar que você toma o espírito de Cristo em você. Gente, eu não posso fazer outra coisa senão aquilo que Cristo faz. No humano, como homem, eu tenho que fazer tudo que o humano faz. Eu tenho as minhas limitações, porque sou humano. Mas a minha alma não, a minha alma é divina. A sua alma é divina. Você nasceu de novo, não foi no corpo. O corpo é esse corpo velho, 50, 80, 100 anos. Mas a alma novinha. Talvez essa alma nasceu agora, tem 2 meses. Essa alma tem 3 meses, tem 1 ano, tem 10 anos. Que coisa boa! Ela nasceu de novo. Porque você estava como um atributo em Deus. Tem que entender isso. Estava como atributo em Deus. E logo você foi expressado nessa era. E Deus mandou um profeta e você aceitou o que Deus mandou na era. Isso tudo prova que você veio de Deus. Aleluia. Então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne, osso de seus ossos. Agora, como chegará a ser carne mortal, parte da sua carne?
Ele diz, dentro de pouco vamos ficar sabendo. Eu vou para o parágrafo 160, ao nascer do sol. Presta atenção, porque aqui tudo é uma mensagem profética. A sabedoria não é nossa. Deus mandou um profeta, um homem tão simples na terra, tão simples, mas Deus trabalhou através dele de uma maneira poderosa. Por isso, todo homem que pregar essa mensagem, ela é tão simples, faz de nós uns homens tão sábios, quando nós não somos sábios coisa nenhuma. A mensagem faz. A pregação de Pedro fez ele ser um homem sábio, quando ele não sabia nem escrever. Eram incultos e indoutos, Pedro e João. A Bíblia diz. Agora, Deus estava neles, eles chegaram a escrever parte da Bíblia. Você tem parte da Bíblia que foi escrita exatamente com homens mortais, mas que tiveram a unção do Espírito Santo. Você e eu, nós precisamos nos aproximar tanto de Deus, que não vamos escrever nova Bíblia. Deus quer que nos aproximemos dele, para podermos viver a revelação que foi dada desta Bíblia para nós. A revelação. Aleluia. Deus olhou sobre o corpo. Vamos entrar agora nisso. Deus viu a noiva no noivo. Deus, quando formou Adão, ele viu a Eva nele. Deus fez o Adão, deu uma olhada em Adão assim, ele via Adão e Eva. Foi Deus quem fez, Deus é o Criador. Ele olhou em Adão e disse, ei Adão, você tem uma mulher bonita dentro de você. Adão e Eva. Deus viu a Eva dentro do Adão. E por isso ele tirou ela dele. Por isso não culpe Deus, não culpe mais ninguém, senão a sua escolha pela natureza oposta. Mulher atuando como homem e homem atuando como mulher. Isto é uma escolha sua, não é Deus. É uma escolha sua. É você que escolhe aquele tipo de vida. Deus tem um poder para te libertar se você crê. Ele te liberta desse espírito do dia, que é o espírito homossexual e lésbicas. Deus te liberta desse espírito. Mulher gostando de mulher, mulher dormindo com mulher. Aleluia. Deus olhou sobre o corpo, pois o espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Deus olhou sobre o corpo de Jesus, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim de Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Diz, por isso ele chega na cruz e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus já o havia abandonado, para ele morrer como um homem, para poder salvar os homens. Ele era um homem Deus, mas para morrer, ele tinha que morrer como um homem, não como Deus. Porque Deus não morre. Ele morreu como homem, para salvar os homens. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí está o seu novo nascimento. Meu novo nascimento. Quando você nasce de novo, você pertence àquele nascimento que Cristo veio na terra. Ele não veio por sexo. Ele não veio por desejo de Maria. Ele não veio por desejo de José. Ele veio por desejo de Deus. Aleluia. Meu Deus, eu sempre gosto de como é bom isto. Aleluia. Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte. Porquanto é impossível matar a Deus. Quando se fala que Deus morreu, irmãos, você tem que saber porque Deus estava numa carne. Mas na hora da carne morrer, Deus tinha que sair dela, porque senão ela não morre. Senão ela não morre. Deus não morre. Ninguém pode matar a Deus. Eles mataram os homens de Deus e disseram, nós exterminamos com Deus, acabou essa raça. Daqui a pouco já tem um monte de gente ali outra vez. Ele diz, mas não acabou, não acabou não. Mata uma semente, quando ela morre, ela germina 100. É 100 por 1.
Mata um cristão, vem milhares. Não tem jeito de matar o crente, como diz aquele hino. Não se pode matar o crente. Mas um crente denominacional não se mata porque já está morto. Morto em credos e dogmas, morto em delitos e pecados estávamos nós. Mas Ele, Cristo, veio e nos vivificou. Mas a igreja denominacional, ela está morta, e pelo seu orgulho, pela sua jactância, pela sua oponência, ela está morta. E ela não pode viver. Mas você pode. Você é o indivíduo que Deus trata com você. Deus mandou um profeta, foi para você eleito. Para você eleito. Deus mandou um profeta para você. Ele não é só para mim, não. Eu gosto demais dele, mas ele não é só meu. Como Cristo não é só meu, é seu também. Um profeta não é só meu, é seu também. E se você pudesse escutar outra voz falar agora, você ouviria o Espírito Santo dizendo: Ele é meu também. Aleluia. Como é bom. Amém? Não se pode matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém Ele foi ali com você dentro dele. Deus viu a noiva no noivo. Quando Cristo foi para o Calvário, Ele foi comigo lá dentro. Eu creio que Deus olhou, porque Deus tinha saído daquele corpo para aquele corpo morrer, e Deus ficou olhando sobre aquele corpo. E Ele te viu lá dentro daquele corpo. Ele me viu lá dentro daquele corpo. Deus viu a noiva dentro do noivo. Aleluia. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Gente, Ele não tinha separado o noivo, a noiva do noivo ainda. Ali no Calvário foi que Ele ia separar através da morte. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, Ele viu o masculino e o feminino. Deus olhou sobre o corpo de Cristo, Ele viu o masculino, Jesus Cristo, e viu o feminino, nós, que é a esposa dele. E se Ele te viu, você não rejeita o nome dele. Se Ele te viu, você não rejeita um profeta que Ele mandou. Mas se Ele não te viu, você vai falar contra essa mensagem mesmo. Tudo foi redimido num só corpo. Da outra mensagem essa daqui. Tudo foi redimido num só corpo. O vem são um só. Ela estava nele. Ela foi redimida nele. Ela foi redimida naquele corpo, como a Eva foi redimida em Adão. Ela foi redimida. A noiva, tudo foi redimido num só corpo, vem, são um só, são o mesmo, a mesma palavra. Se Malaquias 4 diz que viria o profeta Elias, tem que ter uma igreja na terra, uma noiva verdadeira, que crê em Malaquias 4. Tem que existir essa noiva. Aleluia. A mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva? Como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele? E logo que vier o noivo e que não for igual à noiva. Mas, quando ele fez tudo, provando-o, depois, quando ressuscitou dentre os mortos, então, não tem a noiva que fazer o mesmo? Ele fez tudo e ressuscitou dentre os mortos, a sua noiva também vai fazer a mesma coisa. Ela vai manifestar a palavra do dia e ressuscitar os mortos. Não tem que ser igual exatamente o que a palavra diz que seria nos últimos dias. Não tem que voltar por meio de Malaquias 4. Não tem que ser manifestado tal como foi nos dias de Sodoma. Não tem o mundo que está nas mesmas condições. Oh, irmão, só cego para não ver isso. Olha como o mundo está. Sodomismo, homossexualismo, lesbianismo. Isso é o sinal dos dias de Sodoma.
Mas aonde está Deus? Está aqui. Onde está Elohim? Na mensagem do dia. Elohim falando com Abraão, era Deus num profeta falando conosco. Aleluia. Não tem um mundo que estar nas mesmas condições, tal como vemos, não são estas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus feita clara a nós? Aleluia. Meu irmão. Deus, 162, ao nascer do sol. Note isto, Deus viu de antemão a noiva no noivo. Aleluia. Digam aleluia. Aleluia! Olhe bem, para resgatar a sua esposa, como foi com Adão, ele teve que ir juntamente com ela. Adão conhecia bem o que estava fazendo, mas Eva não sabia o que ela estava fazendo. Mas Adão saiu juntamente com a sua esposa, o vem, e Jesus tomou o lugar de sua esposa e chegou a ser pecado por ela. Recordem, ele chegou a ser você, ele sofreu seu castigo para que você pudesse então se pôr em seu lugar. Ele se pôs em seu lugar para que você pudesse pôr em seu lugar. Oh, que amor! Que companheirismo! Como, pois, podemos negá-lo? Ele me redimiu. É como um homem redimir uma mulher que está numa vida desgraçada, suja de prostituição. Logo em seguida, um homem vem e diz: eu te redimo, eu te perdoo. Isso apaga tudo, vamos viver a nossa vida. Jesus falou isso para mim e para você. Aleluia! Você não prestava também não. Não vem chegando pensando que você é um santarrão, não. Não valia nada, mas Jesus Cristo veio dizer: eu te amo, eu te redimo. Não tem sangue que te purifica senão o meu. Não tem sangue que purifica essa igreja de Deus senão o próprio sangue de Deus. Por isso Jesus Cristo não é uma segunda pessoa. Jesus Cristo é Deus em carne. É sangue de Deus que nos redimiu. Por isso ninguém pode nos atrapalhar. Nós carregamos sangue de Deus. Deus viu a noiva no noivo. Deus viu eu em Cristo. Deus viu você? Diga então: Deus, eu em Cristo. Fale bem alto, fale bem alto. Deus viu eu em Cristo. Mais uma vez. Deus viu eu em Cristo. Amém. Por quê? Porque Deus viu a noiva no noivo. Ele viu a Eva no Adão e tirou. Ele viu a noiva no noivo no Calvário e tirou ela ali, através da morte dele. E agora ele está devolvendo-a para ele. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo devolvendo essa noiva, noiva perfeita nos últimos dias. Ele diz: tem que aparecer uma verdadeira. E esta é a verdadeira. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por tudo que o Senhor dá para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos cada dia que o Espírito Santo faça esta obra em nosso ser, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Mostra vivacidade. Estou humildemente em sua casa, diante deste altar onde já estive tantas vezes. Não pude compreender nem sustentar a minha fé, então perdi aquele amor. Se você não voltou, volte logo. Volte logo. As coisas que eram lindas, levanta suas mãos, recomeçaram a surgir. Aleluia. Meus olhos que eram abana suas mãos ao Senhor. Já não choram mais, vivo a sorrir, feliz por você está bem casada com Deus. Para mim. Por isso eu voltei. Nos braços seus, nos braços de Cristo. A
palavra do dia. Os meus tem lindas flores o meu jardim. Em flores do jardim, alegria. Aleluia. Pétalas maravilhosas de vida. E meus irmãos, Aleluia. Voltaram a abraçar um ao outro agora. Aleluia. se alegraram, Glória a porque Deus. sentiram o meu voltar. Aleluia. É hora de voltar. Voltar para a casa de Deus. Voltar. Você, filho pródigo, é tempo de voltar. Volte para o Senhor. Enquanto é tempo, Ele está pronto para te receber. Voltei com mais poder para fazer minhas orações. É hora de ter poder na oração. Aleluia. A fazer versos Glória a Deus. e a cantar novas canções. Novas canções, não rock. Não twist. Encontrou paz. Aleluia. De esperança o meu caminhar. Aleluia. Os passarinhos Glória a Deus. a cantar. Aleluia. Eles sentiram o meu. Aleluia. Eu voltei. Você voltou? Aleluia. Voltamos ao braço do Senhor. Tem Aleluia. Obrigado, Pai. Tem lindas flores o meu Glória a Deus. jardim. Flores no jardim. Muita alegria na vida, no lar, no trabalho. A igreja. Volta, um abraça o outro, que maravilha. Isso é vida. Aleluia. Aleluia. Abraça o outro agora. Abraça o outro. O meu voo. Meus irmãos me abraçaram. Isso é bom. Faz de você um filho pródigo que tem voltado e agora pode abraçar um ao outro e ser alegre. O Pai tem te recebido no lar novamente. Amém? Aleluia. Deus abençoe todos nossos amados e preciosos ouvintes. Vocês que estão aqui no tabernáculo e vocês que me ouvem através do rádio, da Rádio Mania, que sempre ouve nossos cultos. Deus abençoe cada um. Que o Espírito Santo possa completar essa alegria no seu coração. Porque para nós estamos muito bem. Cada dia Deus dá um punhado para nós. Cada dia o anjo passa aqui, eu vou deixar cair um punhado. E cai cada punhado aqui, cada reunião, o anjo passa. Mas também o Boaz falou para ele, não deixa nada ser difícil para Ruth não, está respigando, está no finalzinho, vai lá e deixa cair um punhado de espiga, né? De bênçãos, e é o que Deus tem deixado. Muitas vezes não é a bênção natural, que você fica só atrás, só de bênção natural, para poder ficar bonitinho, e não dá valor em Malaquias 4, não dá valor em Apocalipse 10:7, na vinda do ministério do profeta de Deus para revelar os mistérios. Então não adianta nada, que adianta? Então vamos ser agradecidos a Deus, porque Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Oh, onde eu estou abençoado, o mundo não está. Por isso o mundo não vê o que é bênção para nós. O mundo não vê, porque eles são abençoados no estado físico, nós somos abençoados no estado espiritual. Amém, amém. Deus abençoe. Vai em paz. Muito obrigado. Visitas. Deus abençoe. Muito obrigado. Aí o cunhado do irmão Odair, né? Deus abençoe. Muito bom ter vocês, família, né? Também com a família, e os demais aí que estão nos visitando também, Deus abençoe. É a filha da irmã Madalena, né? Com o esposo. Deus abençoe cada um de vocês. E os demais ouvintes do nosso culto, muito obrigado pela sua preciosa atenção a mais uma reunião. E eu convido você a estar conosco aqui para receber as bênçãos de Deus. Todo final de semana estamos aqui. Estamos aqui terça, quinta, sábado e domingo. Terça e quinta.